fazer contato com o deputado federal pelo PT da Bahia, médico sanitarista e secretário de saúde no município de Vitória da Conquista e do estado da Bahia, Jorge Sola. Bom dia, deputado. Bom dia, prazer falar com vocês, estar presente aí na Rádio Brasil Atual. Prazer é nosso. Deputado, ontem o Brasil registrou 2.724 mortos pela Covid-19 no período de 24 horas. E no ritmo que nós temos na pandemia, estima-se aí que não teremos mais leitos de UTI, pelo menos na maior parte das cidades, no prazo de 10 dias. Também temos aí um problema com os remédios necessários para entubar os doentes de Covid-19, que poderia ter aí seus estoques esgotados em 20 dias. Algumas capitais, inclusive, já têm dificuldades para adquirir esses medicamentos. Diante desse cenário catastrófico, deputado, o que o Brasil precisa fazer para sair disso? E aí a pergunta é tanto para o deputado quanto para o médico sanitarista. Então, você já sintetizou muito bem a tragédia que nós estamos vivendo. Ontem nós tínhamos 25 dos 27 unidades federadas com a situação já em beira do colapso, né? Algumas já vivendo a ausência completa da capacidade de disponibilizar vagas para pacientes, inclusive pacientes graves, para leitos de terapia intensiva. E muitos estados já com estoques de oxigênio, de medicamentos, de kits para intubação, de anestésicos também já bastante reduzidos. Esse cenário não tem outra alternativa. Nós precisamos paralisar a circulação de pessoas, nós temos que fazer o chamado lockdown, nós temos que reduzir os contatos. Gente, o vírus não sobrevive no meio ambiente. Ele vive dentro do organismo humano que tem contato com outra pessoa e para quem é transmitido. Então nós temos que fazer uma intensificação muito grande do processo de redução dos contatos. Nós temos que aumentar a disponibilidade de testes para identificar as pessoas que estão positivas e colocá-las em isolamento, que isso até hoje o Brasil não teve a capacidade de garantir, de fazer acontecer. Nós precisamos continuar os investimentos para abertura de leitos, para buscar nesse momento de crise ter alguma alternativa para os pacientes. Nós precisamos fazer grandes campanhas no meio de comunicação. O Ministério da Saúde até hoje tem sido omisso em todas essas diretrizes para orientar as pessoas a reduzir os contatos, a ficar em casa, a usar álcool gel, a usar máscara. Temos que continuar batendo nessas teclas e temos que, através dos governos, buscar acelerar o processo de disponibilidade de vacina e da vacinação da nossa população. São essas medidas que são efetivas, que são eficazes, não tem outra, infelizmente, nesse momento. Inclusive, nesse sentido da questão da vacinação, recentemente o consórcio Nordeste anunciou a compra de 37 milhões de doses da vacina Sputnik, produzida na Rússia, e o governador do Piauí, Wellington Dias, inclusive, que é presidente do consórcio, veio a público dizer que os imunizantes, os governadores querem que esses imunizantes sejam integrados no Plano Nacional de Imunização, que não fique só no Nordeste, mas que sejam distribuídos para todo o Brasil. Essa articulação entre os governadores tem sido importante também nesse sentido de garantir que a vacinação saia desse ritmo lento em que ela está hoje, deputado? Não tenha dúvida, a pressão por parte dos governos estaduais, prefeituras, judiciário, de vocês, dos meios de comunicação, tem sido fundamental. E o consórcio Nordeste tomou uma iniciativa importante. Eles já tinham tido uma reunião com o ministro Pazuello da Saúde. Essa transição que a gente não sabe ainda se ele é ou não é, já foi, porque até agora não foi publicada a oficialização da mudança no ministro, mas o Ministério tinha se comprometido com os governadores do consórcio Nordeste a repassar esses recursos para aquisição desses 37 milhões de doses e essas doses serem distribuídas para todo o território nacional. A gente espera que não aconteça com essas vacinas o que aconteceu com as do Butantan, que ficou em impasse. O ministro disse que ia contratar, o presidente publicamente desmentiu, disse que ele é que mandava, que não ia contratar vacina nenhuma. Depois de muita pressão, terminou o Ministério adquirindo as doses
que tinham sido importadas pelo Butantan, mas isso levou a uma perda de tempo, perda de oportunidades e, portanto, perda de vidas, que se tivessem sido vacinadas anteriormente não teriam ido a óbito. Agora, deputado, a gente vê a movimentação de governadores, diversos inclusive adotando medidas mais restritivas de circulação das pessoas justamente para conter o contágio enquanto não for possível imunizar toda a população. E tivemos ontem o anúncio do presidente Jair Bolsonaro dizendo que ele ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma DIN no Supremo Tribunal Federal, para suspender essas medidas restritivas tomadas pelos governadores, dizendo que só ele tem essa prerrogativa para determinar esse tipo de medida. Quer dizer, os governadores estão tentando conter a pandemia, mas o presidente não só pela omissão, mas também pela ação, como acontece nesse caso dessa ADIM, está tentando impedir esse trabalho. Perguntando objetivamente, deputado, é possível o Brasil sair dessa pandemia com Bolsonaro na presidência? Olha, a responsabilidade dele sobre esse verdadeiro genocídio que está se abatendo no país, como você falou muito bem, se dá nas duas vias, né? A omissão e na ação. A omissão de viabilizar as aquisições de equipamentos de proteção individual, de teste diagnóstico, no volume e quantidade necessários, a omissão em contratar as vacinas quando nos primeiros meses estiveram sendo disponibilizadas oferecendo ao Brasil, e a ação de tentar impedir que os governadores e prefeitos tomem medidas indispensáveis para reduzir a transmissão da doença, a ação para tentar obstruir medidas tão importantes para salvar a vida das pessoas. Infelizmente, isso já é patente, todo o povo brasileiro já sabe que a maior medida de saúde pública para reduzir as mortes, para reduzir esse desastre que o Brasil está vivendo, é o impeachment do presidente Bolsonaro. Infelizmente, o ex-presidente Rodrigo Maia não permitiu que nenhum dos mais de 60 processos saísse da gaveta e, obviamente, agora com Arthur Lira isso também não vai acontecer. Inclusive, é importante registrar a distância, né, do Executivo e do próprio Legislativo em relação à situação que nós estamos vivendo hoje. O presidente ontem, finalmente, depois de muita pressão, assinou a medida provisória para o auxílio emergencial, que ele não queria, né? Não quis no ano passado e não queria esse ano, mas esse auxílio emergencial é uma tragédia também. Você vai ter R$150 para cerca de 26 milhões de famílias e outro tanto semelhante não vai receber nada. Eles aprovaram uma PEC para estabelecer um limite. Aquela PEC 186, ela não criou o auxílio emergencial. Ela apenas estabeleceu que se o governo viesse a criar, não poderia passar de 44 bilhões de reais. Para fim de comparação, no passado foram quase 300. Então nós estamos vivendo uma situação que, sem auxílio emergencial já há 3 meses, quando vier a liberar, serão valores irrisórios, que não conseguirão nem colocar uma cesta básica na mesa da família que está com dificuldades, não retomar os programas de apoio às empresas, especialmente as pequenas empresas, microempreendedores individuais que estão passando por dificuldade, e até para garantir o pagamento de uma pensão para as famílias que perderem profissionais de saúde, que perderem entes queridos na atuação na linha de frente da saúde contra o Covid. Nós aprovamos o projeto no Congresso, Bolsonaro vetou, tentaram manter o veto, felizmente nós conseguimos derrubar o veto e estamos aí pressionando para que isso saia do papel. Não vamos remunerar nenhuma vida perdida, mas é o mínimo, insisto, tenho dito sempre que é o mínimo que o Estado brasileiro pode fazer para a família que perde um profissional de saúde numa situação como essa.
Agora, além de não colocar em pauta os pedidos de impeachment que foram protocolados na Câmara dos Deputados, nós também temos aí, na verdade, uma agenda que não condiz muito com o momento do Brasil, como a votação, por exemplo, da Lei do Gás, como o senhor mencionou na PEC 186, que tem aí um arroxo fiscal que penaliza os servidores públicos e, por consequência, o próprio serviço público no Brasil no momento de crise. Quer dizer, o senhor, inclusive, publicou numa rede social um desabafo a respeito dessa agenda da Câmara dos Deputados, dizendo que tinha vergonha de ser parlamentar. O Congresso Nacional hoje, tanto a Câmara quanto o Senado, estão sendo cúmplices disso que está acontecendo, dessa condução da pandemia que acontece pelo governo federal? Eu diria a você que, se por um lado o Congresso teve iniciativas importantes, especialmente no ano passado, quando nós criamos o auxílio emergencial e aprovamos R$600, quando aprovamos uma série de medidas, essa inclusive que eu comentei da pensão para as famílias que perdem profissionais de saúde, quando aprovamos medidas para apoiar pequenas, médias, microempresas, medidas para apoiar o microempreendedor individual, medidas para assegurar recursos orçamentários, o Congresso deu ano passado um cheque em branco para o governo para gastar o que fosse necessário para o enfrentamento da pandemia. Agora a gente está vendo uma situação bastante diferente, né? O Congresso, ele tem se permitido a tocar pautas que eu estava comentando ontem. Parece que o Congresso está em outra dimensão, em outro planeta, não está conectado com a situação real que nós estamos vivendo. Você chamou a atenção aí, em plena tragédia dessa dimensão, dessa natureza, o Congresso, em vez de se debruçar sobre as medidas que são necessárias para enfrentar a pandemia, estava discutindo essa semana e aprovando a Lei do Gás, para garantir o lucro de uma pequena, uma dúzia, 2 dúzias no máximo de empresários gananciosos que estão se aproveitando da destruição que o país está fazendo do patrimônio público para oferir ainda mais lucros. Comentei também, desde o golpe de Estado de 2016, a gente está vendo progressivamente a destruição do país, destruição de direitos previdenciários, trabalhistas, destruição das políticas públicas mais importantes na saúde, na educação, Minha Casa Minha Vida, saneamento, destruição do patrimônio público que estão fazendo com a Petrobras, esquartejando e entregando a preços vis. Agora essa destruição continua num cenário que nunca poderíamos imaginar que o Brasil pudesse viver, com milhares e milhares de mortes. São quase 3 mil mortes por dia, gente. Quase 3 mil mortes por dia. Nós ficamos tão chocados, tão abalados quando caiu um avião no aeroporto de Congonhas. Nós ficamos tão abalados com as mortes do rompimento da barragem de Brumadinho. E agora por dia são dezenas de aviões que caem todos os dias em número de mortes. São dezenas de barragens de Brumadinho estourando, são 12 barragens de Brumadinho estourando ontem. Estouraram ontem 12 barragens de Brumadinho, matando essa quantidade de pessoas. E eu fico assim, chocado como isso está sendo naturalizado, como está sendo banalizado. Gente, não são números, são pessoas, são pais, mães de famílias, amigos, parentes, colegas de trabalho, companheiros de luta, que estão indo embora precocemente. Ontem faleceu o prefeito de Vitória da Conquista, terceira maior cidade do nosso estado. Faleceu um senador da República, o Major Olímpio. Todos os dias a gente acorda e dorme recebendo notícias de mortes e mais mortes. E não dá para conceber que essa pauta de ataque ao patrimônio público, essa pauta de defender a agenda da elite empresarial aí, da turma da Avenida Paulista, da turma do mercado financeiro, não vai ter pelo menos um intervalo para tentar salvar a vida dos brasileiros. A mensagem que eles passam é que não importa, né? Porque tem um exército industrial de reserva aí grande, tem muita gente desempregada. Se morrer milhares e milhares e milhares, tem outros, muitos mais milhares querendo vir a ocupar um posto de trabalho quando isso passar, né? Agora, infelizmente, esse é o recado da elite do atraso que controla a política e a economia do nosso país.
Agora, o senhor mencionou também essa semana a questão da cooperação internacional, já que o Brasil hoje se tornou, infelizmente, uma ameaça mundial em termos sanitários, isso reconhecido por diversos países e também por organismos multilaterais. A denúncia e também a cooperação inicial podem ajudar o Brasil a sair da situação que se encontra hoje, deputado? Não tenha dúvida, e chama a atenção como o nosso presidente Lula já tomou iniciativas importantes nessa direção, contactando com outros dirigentes de outros países, contactando com dirigentes na China, na Rússia, com o próprio presidente dos Estados Unidos, né? E foi para nós um alento muito grande a fala do presidente Lula na semana passada, né? Tem tanto tempo que a gente não via alguém falando com o presidente da República, né? Alguém falando com estatura de um presidente da República que mereça esse nome. Infelizmente, a pessoa que botaram aí na cadeira de presidente não está à altura desse desafio, não está à altura do povo brasileiro e não tem estatura e não sabe até hoje o que é ser presidente da República. Infelizmente, ele vive numa estratégia de ataque, de guerra, de morte. É bom alguém chamar a atenção dele, que ele disse que tinha que matar 30 mil, já vamos chegar em 300 mil, já chega, já basta. Não podemos mais continuar nessa escalada de mortes com o presidente da República, repito aí, como você disse, pela omissão e pela ação, sendo o principal responsável. Deputado, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço e parabenizar o trabalho que vocês desenvolvem. Mais do que nunca, nós precisamos de profissionais e veículos de comunicação com independência para ter, né, capacidade de assumir a responsabilidade na defesa da vida e da saúde da população brasileira, dos direitos que estamos perdendo, da destruição que está acontecendo no nosso país. Conto com vocês aí, vamos continuar nessa luta, defendendo o nosso povo contra uma tragédia de proporções que ninguém poderia nunca imaginar que passaríamos. O Brasil hoje é uma ameaça à saúde mundial. O Brasil hoje é o cemitério do mundo. O Brasil hoje, a cada dia, tem perdas em 3 mil famílias. Isso não pode ser deixado de lado, não pode ser banalizado. Vamos à luta aí. Grande abraço. Abraço. Nós conversamos aqui com o médico sanitarista e deputado federal pelo PT da Bahia, Jorge Sola. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.